Tem causado impacto as declarações de Lula a respeito de uma possível viagem do presidente russo Putin ao Brasil em 2024 para o encontro do G20. A primeira declaração, o Lula disse que o Putin poderia vir, que não haveria problema nenhum. O Brasil era soberano. Na segunda declaração, o Lula disse: olha, isso é uma questão da justiça, dos poderes, judiciário, poder legislativo, mas, disse o Lula, eu gostaria de estudar mais esse TPI, TPI é Tribunal Penal Internacional, para ver como é que funciona, porque o Brasil aderiu, Estados Unidos não, a Rússia também não. E aí já é uma pergunta, muito todo mundo está fazendo. Se os Estados Unidos promove isso, por que ele não assinou? É importante, inclusive quero estudar muito essa questão desse Tribunal Penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Bom, o presidente Lula está se referindo ao começo do ano, houve um mandato do TPI, Tribunal Penal Internacional, declarando o Putin, né, como responsável pelo sequestro e deportação de crianças ucranianas durante a guerra para a Rússia. Quando há condenação, no caso do presidente Putin, de um chefe de Estado de um país que está em guerra, se pergunta qual o objetivo. Porque, veja bem, será que é a paz? Vamos perguntar. Com essa medida, aumenta ou diminui as possibilidades para se ter um acordo de paz? Acho que fica na cara que diminui as possibilidades. Independentemente do mérito, o chefe de Estado é julgado como criminoso. Como é que vai se estabelecer um acordo com um criminoso? Além disso, como nós estamos vendo, a medida, a condenação, limita a circulação desse chefe de Estado. Pode ir na África do Sul, vai poder vir ao Brasil. Ou seja, são esses encontros que, bem ou mal, possibilitam o diálogo e possibilitam os acordos. Como se diz, tem um provérbio que diz que os acordos, os tratados de paz são feitos com os inimigos, não com os amigos. Então, é uma pergunta que fica para esse tipo de condenação. Repito, independentemente da avaliação da invasão da Rússia, que realmente é injustificável, ilegal, a Rússia é um país, uma potência militar e nuclear. Então é preciso medir muito isso. Ou se pretende estimular a queda de Putin? Porque só com a queda do Putin, eventualmente assumir um novo governo que vai mandá-lo para julgamento. Quer dizer, você está estimulando as divisões, as possibilidades de conflito interno do país. Enfim, difícil encontrar um ponto de utilidade nessas medidas. Na verdade, antes de comentar algumas questões a respeito do TPI, cabe mencionar que ele se insere dentro desse arcabouço que veio sendo construído historicamente ao longo do século XX. Um dos momentos importantes aí da história foi o conhecido Tribunal de Nuremberg, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um tribunal para julgar os crimes nazistas. Obviamente, alguns foram condenados, depois saíram, a maioria não foi. Então, esse é um dos problemas do tribunal, porque ele condena alguns e não outros. Isso gera essa, uma, na percepção nossa, a percepção do público, tendenciosismo, ou hipocrisia, ou uso do tribunal para as questões políticas, por mais que tenha interesses nobres. Mas eu vou trazer aqui um caso mais contemporâneo, mais recente, para vocês terem uma ideia disso e que não é exceção. Como você sabe, volta e meia há um conflito ali na faixa de Gaza, onde moram os palestinos. A faixa de Gaza é cercada por Israel. Há uma simetria muito grande de forças. Então, num conflito de 2014, vários mortos, palestinos, a grande maioria, Israel tal, o caso foi levado para o Tribunal Internacional. E é muito interessante que morreram 67
militares israelenses e 6 civis. Do lado palestino, morreram 2.200 palestinos, sendo 1.500 civis. O parecer diz que ambos são responsáveis, ambos são culpados e ambos são vítimas. E ele faz votos para que as partes encontrem uma solução pacífica. É isso. Então, veja, você coleciona uma série de eventos, Palestina, na África, na própria América Latina. Tivemos o caso aqui do presidente Bolsonaro, acusado de genocídio em relação aos povos indígenas, e isso acontece no mundo inteiro. Mas a gente fica querendo saber como que anda esses processos. E no caso do Putin, inclusive, foi muito rápido. Estou aqui, ninguém está discutindo o mérito, e nem se o Putin é culpado ou não. Foi muito rápido. Poucos meses já fez o processo, o Putin já foi condenado. Então, é um vespeiro isso daí que tem que ser mexido. O presidente Lula tem razão nesse aspecto. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo para mostrar como que a justiça não é imparcial, não é neutra, né? E não está acima das partes. Mas, fazendo aqui um trocadilho, ela é cega. Realmente ela é cega, porque ela não vê a circunstância, ela não vê o contexto, ela não vê a simetria de poder. Então, nesse sentido, que entendo que é bom, como qualquer outra instituição, discutir o Tribunal Penal Internacional, seus processos, como é feito, quem participa, quais os casos estão lá, por que isso não, alguns vão rápido, outros não. Casos do Iraque, 20 anos de ocupação do Afeganistão, 300 mil mortos, o Iraque 900 mil, casos de tortura, ninguém é julgado. Então a gente precisa ter mais visibilidade sobre isso.